E nós vamos falar agora sobre os ministros do STF que decidiram que os bancos brasileiros não podem obedecer à Lei Magnitsky. Olha que maravilha! Ou seja, o pessoal vai querer a solução Venezuela. O Brasil vai ter que se isolar do resto do mundo para obedecer os magnânimos ministros do STF. É isso daí, meu amigo, a gente avisou que isso ia acontecer. É lógico que no momento que a Magnitsky fosse aplicada no Brasil, os ministros iriam dizer que eles não podem ser atingidos. E os bancos brasileiros vão estar na seguinte situação: ou eles abrem mão dos Estados Unidos, ou abrem mão da conta desses ministros, só que os ministros não vão deixar. Então eles não vão poder abrir mão da conta dos ministros, vão se ferrar completamente. É exatamente o que está acontecendo. Quem vai se ferrar nessa história toda é o sistema bancário brasileiro e as pessoas que têm contas em bancos aqui no Brasil. Exatamente, estou falando de você, meu caro ouvinte. Eu também vou me ferrar. Todos nós vamos nos ferrar, porque os bancos brasileiros vão acabar sendo cortados do sistema bancário mundial por conta dessa lambança que o STF continua fazendo. Era extremamente previsível que isso iria acontecer. Eles iriam dizer que aplicariam a lei brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, coisa e tal. Embora o Código de Defesa do Consumidor não diga que os bancos têm que aceitar qualquer um como cliente, porque não diz isso. Olha só essa notícia aqui, cara. Isso aqui, bicho. Eu, sinceramente, se alguém aí tem ação de banco, eu, se fosse você, vendia, hein? Ministros do STF consultados pelo valor não descartam uma eventual decisão da Corte contra a aplicação da Lei Magnitsky por bancos que operam no Brasil, se houver o bloqueio de contas. A lei foi aplicada em julho contra Alexandre de Moraes pelo governo dos Estados Unidos e há possibilidade que atinja outros integrantes da corte e familiares de ministros. Na avaliação do ministro, não há até este momento indícios que os bancos irão impedir operações financeiras de Moraes no Brasil. Então os bancos por enquanto estão quietinhos. Se isso de fato ocorrer, dizem, aí a corte pode optar por intervir com base na legislação brasileira. Detalhe, a legislação brasileira não diz nada sobre banco negar conta para alguém. O banco tem o direito de negar conta para as pessoas. Aqui, ó, há um pedido no STF que busca barrar o bloqueio das contas de Moraes por bancos que operam no Brasil. Foi ajuizado pelo Lindbergh. O que esse pessoal está esquecendo é que os efeitos da Lei Magnitsky não são no Brasil, são nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que está dizendo que, olha só, se um banco quiser fazer negócio com Alexandre de Moraes, não pode fazer negócio com os Estados Unidos. E qual que é o problema disso para os bancos brasileiros? Que é indispensável para um banco grande ter negócio nos Estados Unidos. O Trump não bloqueou ainda os bancos brasileiros porque não quis. Porque deu a porrada, está esperando o STF responder da forma correta. Se o STF responder da forma correta, beleza, existe chance. A gente já está sabendo que o Alexandre de Moraes já está achando que a primeira turma vai mesmo negar a prisão preventiva do Bolsonaro lá, a prisão domiciliar do Bolsonaro, e é possível que uma vez feito isso, que o processo do Bolsonaro desande completamente, então é possível que não tenha problema, não precisa implementar essa coisa toda. Agora, o problema é se continuar. No final das contas, se o Lula continuar batendo pé, se o STF continuar batendo pé, meu amigo, o limite dessa coisa é a destruição completa do Brasil. E nós vamos falar agora sobre o Congresso, tá? Que deu um tiro no pé nesse momento. Lembra daquele acordo que havia com o Colégio de Líderes e coisa e tal para pautar a anistia, pautar o fim do foro privilegiado e coisa e tal? O Hugo Mota pisou em cima disso tudo e conseguiu convencer o líder do PSD. O PSD acabou voltando atrás e decidindo desembarcar desse acordo, o que é uma coisa terrível para o PSD, né? Não sei se vocês sabem, mas lá em Brasília se valoriza muito esse negócio de você fazer um acordo e o acordo ser cumprido. O fato do pessoal do PSD ter voltado atrás e abriu mão desse acordo, isso significa que o PSD vai sofrer pra caramba politicamente nas próximas eleições. O fato é que a Câmara adiou a votação da anistia e do foro privilegiado. Porém, o PL já retomou a obstrução contra o adiamento do foro privilegiado e da anistia. Ou seja, teremos mais obstrução na Câmara. Como vocês lembram, alguns dias atrás, a oposição iniciou uma obstrução na Câmara, e uma obstrução e uma ocupação. São duas coisas diferentes. A obstrução é você impedir votações na Câmara. A ocupação é você efetivamente, fisicamente ocupar a mesa diretora. Ambas as coisas já foram feitas pela esquerda no Brasil várias vezes na história. Mas o pessoal está chateadíssimo, porque estão preocupados. As manifestações de domingo foram muito grandes, o pessoal está vendo uma pressão muito grande contra o Alexandre de Moraes, estão desesperados, sabem que se essa pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil der certo e o Bolsonaro for candidato em 2026, ele vai ganhar. e isso vai deixar o pessoal da esquerda muito chateado. Então fizeram uma operação muito grande para impedir que a Câmara voltasse à anistia e votasse qualquer coisa nesse sentido. Porque a anistia nesse momento, lembra, o STF, ele pode revogar a anistia. A questão é que o STF nesse momento tá fraco. Os juízes do STF estão com medo de votar coisas contra o Bolsonaro porque sabem que podem entrar na Lei Magnitsky. O resultado disso é que se o Congresso votar a anistia vai ficar, meu amigo. Seria uma alternativa muito boa nesse momento
momento para resolver todos esses problemas. Não só os problemas políticos, mas também para negociar as tarifas com Trump e conseguir resolver todas essas coisas. Enfim, houve o acordo com as lideranças para que fosse votada a anistia. Agora o Hugo Mota está dizendo, não só o Hugo Mota, as lideranças também se encontraram hoje e decidiram que não vão votar anistia nem o foro privilegiado. Um tiro no pé. Existe um motivo pelo qual lá em Brasília a palavra tem peso, porque em política, se tu começa a fazer acordo e não cumpre o acordo que você faz, você rapidamente vira um ator político irrelevante. Ou seja, o que aconteceu? O PSD particularmente virou a casaca. Só mostra aquilo que a gente já sabia, que o Kassab não é uma pessoa confiável. O PL retomou a obstrução e como o PL é a maior legenda da Câmara, muito provavelmente vai ficar obstruída a votação na Câmara. Então vamos ver o que vai acontecer agora. A grande traição que aconteceu foi o PSD. O PSD voltou atrás. O Kassab chamou os deputados dele lá, puxou a orelha dos deputados dele, não temos que votar, não sei o que lá, não podemos fazer obstrução e vamos voltar atrás desse negócio da anistia, o que é uma tremenda sacanagem. Como a gente falou, acordos se cumprem, por mais que sejam acordos que o pessoal não gosta. E isso não vai resolver problema nenhum, porque a pressão sobre o STF continua muito grande, a pressão da população brasileira continua muito grande, vai ter mais manifestação no 7 de setembro, então não tem muito que o governo vai ganhar com essa história aí no final das contas, só tende a perder. De qualquer forma, o senhor Hugo Mota mostrou mais uma vez que merece o impeachment da Câmara. Vamos ver se sai isso daí. E nós vamos falar agora sobre o Marco Rubio, meu amigo, que cancelou o visto de um monte de gente do governo brasileiro. Eu tô achando que vem mais punição aí, hein? A coisa vai escalar e dessa vez vai vir em cima do governo Lula. Ele falou que o Mais Médicos é um programa de escravidão. O que é verdade, o Mais Médicos é um programa de escravidão. E ó, isso é uma violação de direitos humanos, você sabe, né? Então isso cabe Magnitsky também nessa situação. Então tá aqui, saiu a notícia, o G1 pega leve com a parada. Ele fala aqui, ó, o governo Trump cancela visto de secretário do Ministério da Saúde por relação com programas Mais Médicos. Marco Rubio, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, disse que o programa foi um golpe diplomático inconcebível, acusou as autoridades de Cuba de explorar médicos e privar seus cidadãos de cuidados médicos essenciais. O Departamento de Estado também está tomando ações para revogar vistos e impor restrições de vistos em vários oficiais do governo brasileiro e também da PAO. A PAO é a OPAS, é a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi a organização que intermediou essa lambança, esse trabalho escravo absurdo que Cuba escravizou seu povo e mandou para o pessoal aqui para o Brasil e foram cúmplices de exportação de trabalho forçado. Mais Médicos foi uma fraude diplomática inquestionável. Então repara que ele está falando, não é só esses dois oficiais do governo Lula, é todo mundo que estava envolvido com isso. A Dilma não vai mais ver o Mickey, né? E lembra, não ver o Mickey é o primeiro passo. Lembra como é que foi com o STF? O primeiro passo é cortar visto de um monte de gente. O segundo passo é Magnitsky. Eu não acredito que o Trump vai botar Magnitsky no Lula, por exemplo, mas pode escolher algumas pessoas da administração Lula e botar uns Magnitsky aleatório, já vai servir para o pessoal perceber o tamanho do problema. Trabalhar com um governo de um pinguço corrupto pode dar problema para você pessoalmente. É um governo que viola a liberdade de expressão, é um governo que viola direitos humanos, violou claramente os direitos humanos entre 2013 e 2018, nesse caso dos Mais Médicos. Isso não é nem questionado, isso é trabalho escravo. Os caras vinham para o Brasil, eram vigiados, vinha gente para vigiar eles aqui, feitores. Na época era o governo Dilma, não era o governo Lula, a verdade seja dita. Mas muita gente da mesma administração da Dilma tá também no governo Lula agora. Então eles vão pegar um monte de gente que tá no governo Lula agora com essa restrição de visto, por enquanto, restrição de visto. O que deve ter sido a conversa do Eduardo Bolsonaro com o pessoal da Casa Branca, né? Eles falaram que, olha só, a coisa tá andando, no Congresso a gente conseguiu avançar, mas aí o governo entrou em cena e proibiu o Hugo Mota e o Alcolumbre de pautarem as pautas que a gente precisa lá no Congresso, então a gente tem que bater no governo. E qual que é a ideia de bater no governo? É isso, amigo. Bota uns Magnitsky em algumas pessoas aleatoriamente, o Lula não vai voltar atrás, os caras ligados ao Lula ali não vão voltar atrás. A galera que tá ali, né, que tá trabalhando no governo, vai começar a pensar, pô, eu tô sacrificando minha carreira, vou ficar impossibilitado de ir para os Estados Unidos e possivelmente tomar uma Magnitsky ou outra mais adiante. E só para complementar essa história toda, vocês sabem, o Rubio, ele é filho de cubanos, né? E eu tenho certeza que o Marco Rubio não gosta do pessoal que é amigo do regime cubano. E o governo Lula, meu amigo, tá nessa festa aí. E olha que dá para puxar um monte de coisa, né? De onde saiu esse negócio dos Mais Médicos aqui, dá para puxar um monte de coisa de ligação do governo Lula com Cuba, com não sei o que lá. Ó, o pessoal da JBS aí. Ih, rapaz, o pessoal da JBS exportando energia para Venezuela ou comprando energia da Venezuela, fazendo aquele esquemão lá com Lula, que em última análise é um esquema para dar dinheiro para Venezuela. Ó, seu Wesley, pode se preparar que vai vir bomba por aí, hein?